Beleza? Vamos para mais uma live aqui ao vivo no Instagram. Se você vai estar vendo essa live na gravação ou no Instagram, no YouTube, hoje vai ser uma live resenha, né? Vou bater um papo aqui com a nossa treinadora Ariane. Vamos conversar sobre treinamento geral. Vamos bater um papo aqui sem especificar o assunto, né? E aí, conforme o pessoal for mandando as perguntas, conforme for tendo a interação, a gente vai colocando o assunto na pauta, tá? Eu já fiz uma live como essa com o Júlio, né, 2 semanas atrás, foi top, né? Engraçado que eu tinha traçado uma rota com o Júlio, de repente a gente foi para outro caminho, cara, mas esse é o barato, né? Quando duas pessoas sentam para conversar sobre bike. A Everton já tá aí com a gente, fala Everton, beleza? E é o seguinte, né? Tem alguns assuntos que a gente vai começar falando. Aqui, por exemplo, eu quero conversar um pouquinho com a Ariane sobre frequência cardíaca. Vou conversar um pouquinho também sobre o caminho da fé, porque a Ariane ela já fez o caminho da fé, então vou querer puxar alguma coisa dela nesse sentido. E um fator interessante é que a gente treina muitas mulheres na assessoria também. E como nós treinamos muitas mulheres, tem uma relação muito forte com a exigência, a cobrança que as mulheres têm delas mesmas, né? Então a gente vai abordar um pouco dessa. Esse aqui é alguns pontos que eu já vou querer levantar assim que eu entrar com a Ariane, beleza? Vocês que já entraram aqui, vai compartilhando a live, compartilha com um grupo de amigos, compartilha com o pessoal que vocês sabem que gostam de aprender sobre treinamento, porque sempre que eu abro a live vai demorando um pouquinho para dar aquela esquentada, beleza? Me digam se a luz está boa, se o áudio está bom, porque hoje eu fui retirado no local que normalmente eu faço as lives, que é a sala de casa, né? Então hoje eu estou aqui, beleza? Vamos lá? Eu vou aguardar um pouquinho enquanto a Ariane vai entrando. Rejeitados do pedal já está chegando na área, muito bom. Miller está aqui com a gente, né? Miller professor. E é o seguinte, né? Interessante porque as meninas do Rejeitados começaram a treinar e algumas delas estão com a frequência cardíaca agora, né? E aí surge um monte de dúvida. É legal porque toda vez que um ciclista começa a ter um aparelho novo, vem as dúvidas, né? Comprei a cinta cardíaca, cara, começa um monte de dúvida. Comprei o sensor de cadência, começa um monte de dúvida. E é assim que funciona, aí entra o processo, né, de tirar dúvidas. Inclusive sobre frequência cardíaca, uma das meninas foi lá e pesquisou e encontrou na internet lá a fórmula de 220 menos a idade, que a gente sabe que não é tão boa assim. Ariane já está na área, vou te chamar, tá bom, Ariane? Para a gente começar nosso bate-papo. Vamos lá, só um minutinho. Fala, Verinha, ó, Verinha, faz tempo que a gente não bate papo, hein, Verinha? Ariane, tá tudo escuro aí para mim, Ariane. Peraí. Tudo bom, Verinha? Me fala como tá os treinos aí, Verinha. Se tá tudo encaixadinho, se vai ter muita prova agora em 2023. Aê! Boa E aí, noite, tudo bem? tudo bem? Tudo certo, Ariane? Tudo. Treino hoje? Corri. Correu? Você tá Corri. correndo também, né? Viu, Ariane? Eu tava falando pro pessoal aqui a questão, alguns pontos que eu vou querer bater papo com você. Mas primeiro fala, você já corria antes ou você tá começando a correr agora? Não, já corri, mas nada como bem assíduo, assim, sabe? Corria de vez em quando, só pra fazer alguma coisinha diferente. Ou, Até agora eu mas você tá, consegui tudo. mas você tá Oi? com a meta de quilometragem? Não, a Não, só. princípio não. É bom. Eu tô com a meta de bater os 21. Eu quero bater os 21 km, né, num tempinho razoável. E aí depois eu vou traçando as metas. Mas a primeira meta minha com a corrida é bater os 21. E para a corrida sempre é legal ter objetivo de quilometragem. Ou de quilometragem ou de pace, né? Não sei qual que você está olhando mais. Então, eu, na verdade, eu sempre corria 5, né? Aí, na minha cidade que eu morava antes, tinha umas provinhas, era de 7, eu sempre participava, para incentivar também o esporte, né? Aí aqui eu comecei a correr 10. Nunca fiquei um tempo correndo 10, mas não todos os treinos, assim, eu alternava, né?
Aí o máximo que eu tinha conseguido foi 11. Aí esse final de semana eu corri 12. Aí não sei se Olha, chegar nos 15, assim, mas é só para dar um estímulo diferente, né? Que da sim, bike eu não, tô tendo muito tempo de treinar. é bacana porque a bike está na mesma posição o tempo todo, né? A mesma posição é o mesmo treino. E eu estou gostando da corrida porque às vezes eu não tenho 1 hora e meia, 2 horas para treinar. Então na corrida a gente consegue, esses dias eu fiz um treino de 40 minutos. Nossa, mas que treino! Eu cheguei em casa esgotado. Já na bike dá para fazer um treino forte em 40 minutos. Só que querendo, aí tem que fazer um intervalado muito intenso, coisa e tal, o aquecimento rapidinho. Já na corrida não. Na corrida eu fiz o treino completo, aquecimento, a parte intervalada e o desaquecimento em 40 minutos. Então eu acho essa questão da corrida muito boa, o tempo, né? Viu? As bikes que tá aí atrás é a Speed e a MTB, é isso? Não, é speed de mim e do meu esposo. A minha MTB tá ali mais pra frente, porque amanhã eu tenho uma aula cedo. Aí já deixei ela pronta pra sair. Ah, tá esperta, né? Já prepara. Viu, vem cá. Já deixou com cera? Já, já Já. calibrei, já. Sapatilha tá do lado, tá tudo certo. Já. Não, porque eu fiz a live com o mecânico, né? Com o Fabrício Parada. Aí ele falou de uma coisa que eu não sabia. Vou até falar aqui de novo para quem ouvir. Que a gente coloca a cera no pedal. Não sei se você pegou essa parte que ele falou. A gente coloca a cera, mas quando vai repor no meio do pedal, se precisar, tem que ser uma cera de base líquida. É óleo de base úmida, ele falou, óleo úmido. Né? Então é interessante que agora eu vou comprar os dois. Vou ter a cerinha para a gente passar no dia anterior e aí depois o óleo para passar no meio do pedal. Meu Ariane, fala para mim. O caminho da fé, quando que você vai de novo? Acho que em julho. Se tudo der certo, em julho. Em julho. E o ano passado foi a primeira vez que você fez? Foi. O que é mais Foi a primeira. difícil? Né? O que pesa mais no caminho da fé, na sua opinião? Se não tiver treinado, é o psicológico. Ah, é? Porque tem pessoas que sentem mais o psicológico, mais pessoas. Assim, no corpo, de cansaço, essas coisas eu não senti tanto, sabe? Mas tinha momentos, igual teve um dia que foi o dia mais tranquilo. Foi que teve menos subida, menos KMs. Pra mim foi o pior. Porque acumulou a sensação de cansaço, daí tem aquela vontade de querer chegar logo o dia do caminho, e daí quando você tá no meio, tem aquela sensação de você querer terminar logo. Só que também depois que termina, você fica com aquela sensação, tipo, queria ir de novo, sabe? É muito louco. É muito louco. Quantos dias você fez? Acho que dava em 4. 4 dias? Foi. Eu tenho um pessoal que faz em 5, você fez rápido ainda. Né? A turma era boa, assim, sabe? Tem gente que, igual eu conheço gente que às vezes quer ir para conhecer mesmo. Faz mais tempo, 5, 6. Teve um rapaz que eu conheci que ele fez em 10 dias. Mas ele foi parando mesmo, para aproveitar o caminho. Que é maravilhoso. É É maravilhoso. bom. E as subidas, são fortes mesmo? São, são. Eu achava que eu já tinha subido, tipo, muito na minha vida, desde que comecei a pedalar. Não, não se compara. Sobe muito mesmo. Só que assim, todo mundo só comenta das subidas, né? Mas as descidas também são bem perigosas. Tudo que você sobe, você desce. Não tem um momento que É. você fica reto. Tem um momento. Ó, então, no caminho da fé, ou você está subindo ou você está descendo. Ou você subindo, você descendo. Tem hora que você olha aquela subida bem grande assim, você vai, abaixa a cabeça, deixa na marcha mais leve e vai. Vai girando, girando. Chegou no final da subida, você fala, nossa, agora vou pegar uma reta. Não. Aí você anda um pouquinho e já começa a subir de novo. Ou você desce tudo. É incrível. É um sobe e desce demais. É muito, Fala, muito. que nem você fez 4 dias, né? Então, quantas horas você ficou Eu estou curioso, porque eu nunca fiz o caminho da fé. O pessoal da minha cidade aqui faz bastante o caminho da fé. Particularmente, às vezes eu fico tentado aí, mas eu fico pensando. Que nem nos 4 dias, mais ou menos quantas horas vocês ficavam em cima da bike? Então, antes de eu ir, eu via bastante gente indo, né? Tipo assim, hoje a gente vai andar 60 quilômetros. Eu pensava comigo, 60 quilômetros, se for muita subida,
no máximo sair tipo 6 horas da manhã, o meio-dia chega. Eu sempre achei que era isso, sabe? Tipo, falava, ah, o povo reclama do caminho, mas chega meio-dia tem o dia inteiro para descansar. Não, não tem. Às vezes são 60 quilômetros, você sai 6 horas da manhã, chega 6 horas da tarde na pousada. Nossa, nossa. É. Ah, porque é muita subida e não pode, Muita subida. e não dá para soltar nas descidas, né? Então não rende. Não. Tem uma descida lá, que a gente até tem o nome de descida de Pedrinhas, que é depois de Campos do Jordão. É 8 quilômetros só de descida. Aí eu não sei a maioria. Eu tenho um pouco de receio na descida, né? Então eu seguro. Eu fazia algumas curvas, e era tudo com curva. Eu fazia algumas curvas, parava tipo, num lugar mais seguro para soltar as mãos, porque doía muito de frear. De Olha, parar na descida. Parar na descida. Viu, mas que nem porque eu perguntei assim, né? Você passou, então, vai lá, sei lá, vamos supor que você passou 8 horas em cima da bike, 6, 7. No seu treino, você não conseguiu fazer isso antes, né? Passar 4 dias. Como que você foi se preparando para o Caminho da Fé? Eu fui rodando. Eu rodava, tentava baixar tipo, eu procurava subida, diminuía a velocidade às vezes, fazia com cadência mais pesada, para simular as subidas, né? Para, tipo, ficar muito tempo rodando. E procurava subida, mas era mais rodagem. E uma semana antes do Caminho da Fé, eu tive Covid. Não, 2 semanas antes do Caminho da Fé. Aí eu achei que eu não... Aí eu achei que eu não ia conseguir, porque eu fiquei uma semana assim pedalar. Falei, agora, acho que eu não vou conseguir. Daí, a última semana que eu tinha, eu ficava rodando. Tentava ficar, tipo, 2 horas na bike, mas por causa de trabalhar em outras coisas, não dava tempo, né? Mas dá. Se a gente mantém um ritmo constante de treinos, até mesmo as pessoas que só têm 1 hora por dia para treinar, se manter um treino bem certinho, faz um intervaladinho, põe um treininho de subida, consegue. Mas assim, com um período um pouquinho maior, né? Também não adianta começar a treinar agora e querer ir já mês que vem. Aí, com uns 6 meses de treino, consegue, sim. Se a pessoa, o foco do caminho, na verdade, pelo menos da gente, da turma que foi comigo, era a gente concluir o caminho. A gente não foi para tirar tempo, porque tem gente que usa o local do caminho para fazer treino mesmo. Então, a gente não, a gente foi para concluir a nossa intenção, né? Então, se tiver pressa, abaixa a cabeça e vai girando. Não tem o que fazer. Não, eu acho estranho, porque que nem o ano que eu fiz o Rafa 500, que é 500 quilômetros em 7 dias, né? Eu não aguentava de dor na bunda, né? De tanto ficar no selim para fazer esses 500 quilômetros em pouco tempo. Aí eu fico imaginando esse tempo todo do Caminho da Fé, até essa questão de passar muito tempo em cima da bike. Por isso que eu perguntei se você, no treinamento, como que você fez, para saber se você tinha passado muitas horas na bike também. Então, mas acho que acostuma, porque a gente vem treinando muito tempo. Então, eu acho que acostumou. Isso daí não foi o pior, assim, sabe? No final do dia, lógico, a gente tava cansada, a perna cansada. Eu senti bastante ombro, porque eu tinha uma lesão no ombro, porque eu sou muito tensa. Eu pedalo muito travado. Então, eu tinha uma dor no ombro. Era o que eu tinha no final do dia. E no antebraço, por causa de ficar segurando muito tempo. Mas, questão de perna, assim, até não senti tanto. Olha só, bacana. E se não me engano, você está com um aluno que quer fazer o Caminho da Fé, né? Eu tenho 2 que querem. 2? Bacana. Olha só, legal, porque você fez o Caminho da Fé e eu não, né? Então, os alunos da assessoria que chegam pretendendo o Caminho da Fé, eu falo, vai, a Ariane, que a Ariane conhece, né? Isso é bacana. Viu? A gente estava falando mais cedo também, né? Que a gente estava conversando no Zap, da mulherada, né? Que se cobra demais. E eu tive bastante mulher, e o que atendendo, né? Bastante mulher na assessoria. E o que acontece? Elas não admitem treino errado, né? Elas não admitem um treino que não deu certo. Você também é assim? Sou. Muito. Muito mesmo. É assim, eu acho que em tudo que eu faço, sabe? Eu sou, tipo assim, eu sou competitiva comigo, não com as outras pessoas. Se as outras pessoas foram lá, chegaram primeiro que eu, muito bem, é mérito delas.
elas treinaram mais que eu, mas eu me cobro muito. Quando eu comecei a pedalar, na verdade, porque eu tinha uma lesão na coluna por causa do judô. Eu não podia ficar lutando, porque toda vez que eu lutava, eu travava da coluna. Aí o médico, né, na época, ele me sugeriu, ele falou, ó, pare com o judô, porque ou é isso, ou você vai viver, ou você para, ou você fica travando a coluna. E tomando remédio e não tinha o que fazer. Só que eu gosto muito de atividade física, eu gosto de alguma coisa de adrenalina, sabe? Aí eu comecei a pedalar. Comprei a bicicleta só para dar uma volta. Como diz meu esposo, ele fala assim, a gente comprou a bicicleta para passear de domingo. Daí eu falei, sim. Mas daí eu comprei a bicicleta e comecei a andar. Ia um pouquinho sozinha, na minha cidade. Na época eu morava em outra cidade, lá tem muito estrada de terra, é muito subido. Aí eu ia, fiquei andando. Aí apareceu uma competição na minha cidade. E me convidaram para correr. Ia fazer 3 meses que eu estava na bicicleta. E aí na bike eu não sentia dor na coluna. Então eu falei, eu já que tá, né? Eu vou. Aí eu fui. Mas mesmo quando você vai de prova, a coluna não dói. Não, é incrível. É uma coisa que é demais. Aí eu peguei e fui competir. Na época era categoria cidade. Eu fiquei em segundo na categoria cidade. Aí, nossa, fiquei feliz. Aí meu esposo falou, viu, você não comprou a bicicleta só para você dar uma passeada? Daí eu falei, mas é porque a competição tá comigo desde criança, né? E de esporte individual também, porque o judô é individual e a bike é individual, então depende só de mim. Aí tá bom, comecei. Na minha cidade tem um amigo meu que ele montou uma loja lá e tal, e ele sabe tudo de bike, treinamento. Ele convidou eu para entrar para a equipe dele na época. Falei, mas eu preciso treinar. Dele, tá bom, a gente vai treinar. Só que depois dessa prova, que foi, eu não lembro o mês que foi, passou uns 2 meses, teve uma outra prova na cidade vizinha. Aí eu não era categoria cidade, eu tive que ir na minha categoria. Eu cheguei em penúltimo na minha categoria. E tinha muita gente. Eu fiquei tão frustrada comigo, que na segunda-feira eu fui lá e bati na loja desse meu amigo e falei, você quer que eu entre para assessoria, para sua equipe? Então eu quero treinar. E eu quero ser boa. Eu falei pra ele assim. Aí ele ia comigo. Eu quase morria. Eu passava mal nas subidas. Era horrível. E daí, quando eu fui um pouquinho melhorando, eu queria andar igual a ele. Só que não tem comparação. Só que no começo a gente não põe isso na cabeça da gente. A gente começa a treinar, vai treinando, vai ficando forte, né? A tendência é sempre evoluir. Ainda mais quem tá começando. Quem tá começando, começa com um treino mais arrumadinho, uns planilhados, bem certinho, uns intervaladinhos. A gente evolui muito rápido quando tá começando. Mas depois a gente tem que manter. E o manter é o mais difícil, né? Daí exige muito mais disciplina, né? Depois que sobe o primeiro degrau da evolução, depois fica mais difícil para ter pequenas evoluções. E nessa que às vezes o pessoal fala assim, nossa, não tô ficando mais forte, estagnei, parei. Mas não é que parou, é porque fica mais difícil, né? Você tem que acertar mais detalhes. No começo é muito fácil o rendimento ficar forte. Então foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com você. Então no começo você rendeu, ficou mais forte. E uma coisa que eu conversei com o Júlio na live dele, aconteceu com você. Que a gente falou assim, que não é uma coisa boa a pessoa ganhar na primeira prova, porque dá uma falsa ilusão. Você ganhou a primeira prova, né, inflou, né, o ego, obviamente, e aí na segunda foi mal. Provavelmente, se você não tivesse o DNA de competidora, você abandonaria. Ou você abandonaria, ou acontecer outra coisa, é que você já era competidora do futebol, né? Por isso que você continuou firme na competição. Então, só que a diferença é igual, né? Eu perdi na segunda prova. Só que a diferença é de ter alguém que te incentive. Eu acho que é o que a gente faz com os nossos alunos, né? A gente sempre busca... A Verinha colocou aí, a Verinha correu com você na Copa Sudoeste. Você lembra da Verinha? A Verinha, ela... Viu? Eu só vi ela na largada, porque na chegada ela tinha chegado bem antes de mim. A Verinha é um foguete. A Verinha, e olha a dedicação. E se cobra também, se exige. Né? Que nem toda mulher se cobra demais. Então, pode continuar onde você estava. Eu queria falar da Verinha. Então, mas olha a diferença que tem. Eu perdi na segunda, né?
E falei, não, agora eu quero melhorar. Aí esse meu amigo, ele treinava comigo todos os dias. Ele fazia eu ir, e ia, largava eu para trás e ficava muito brava porque eu não conseguia alcançar. E daí no outro dia eu falava, não, eu vou de novo, porque eu vou alcançar você. E até hoje eu não alcancei ele, sabe? Daí, o que aconteceu? Na outra, daí começou o outro ano, que daí começou as provas desde o começo do ano, né? Ele me inscreveu no Elite. E eu falei, meu Deus, eu fiquei penúltima na esporte, na minha categoria, e agora me inscreveu na Elite. A Elite era a mesma quantidade de quilômetros dos homens, era a mesma prova. Então, eu falei, meu Deus, e agora? Ele falou, não, você vai. E nessa época, teve um monte de gente que falou pra ele, viu, você é louco de escrever ela nessa categoria, porque ela tá começando agora, vai desmotivar ela, porque ela não vai chegar. E falavam assim. Quando ele contou isso pra mim, falei, não, eu vou, nem que eu chegue empurrando a bicicleta, eu vou. Primeira prova, eu fui, quase morri na prova. Cheguei em sexto, bati na trave. Daí eu falei, nossa, cheguei em sexto na Elite. Falei, bom, né? É pra não desistir mesmo, né? Não. Aí fui. Mas você terminou bem quando você terminou essa prova? Sentiu que usou tudo que tinha ou sobrou perna, sobrou fôlego? Não, eu usei tudo que tinha. Tudo que tinha. No meio da prova, eu andava sozinha. Eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim, né? Se eu tivesse ido na outra, eu tinha terminado. Eu pensava comigo desse jeito. O The Bike tá falando que vai fazer o treinamento com você, hein, Ariane? Aí sim, hein? The Bike, depois escreve seu nome aí, que a gente gosta de falar o nome de vocês, tá? O Rafa tá colocando aí que você é ótima professora, o pessoal tá conversando. É bacana essa questão da competitividade, só que eu sempre falo assim, né? Tem que ter muita calma com classificação. Tem que ter muita calma com classificação. Porque, primeiro, um resultado pode iludir a pessoa. Lá, por exemplo, eu fui numa prova daqui da FBR, da região. Eu estava treinado, e aí eu dei sorte e consegui ficar em primeiro. Né? Deu tudo certinho na minha prova, consegui chegar em primeiro. Aí aconteceu, a prova foi em dezembro, aí eu fui na outra prova em janeiro. Janeiro ou fevereiro, comecinho do ano, assim. Acontece. Aí eu não estava tão treinado, não estava tão bem treinado, e aí eu cometi uma série de erros, né? Erro no dia anterior, erro na preparação do material. Só que acontece, veio na minha cabeça a prova de dezembro. Falei, não, eu fui bem na prova de dezembro. Pô, vou bem nessa aqui também. Então acontece, a série de errinhos que eu cometi na prova do começo do ano me prejudicou. Nossa, fui muito mal. Fui muito mal. Então, às vezes, um resultado, se a gente não interpreta, se a gente não tem uma noção muito boa do que está acontecendo, ilude a gente, achando que a gente ficou muito forte. Eu falo isso sempre para o pessoal também. E cada prova é uma prova, né? Às vezes você acha que você está bem, mas às vezes faltou alguma coisa mesmo. Igual o giro pré-prova. Eu sempre fui acostumada a fazer o giro pré-prova. Já teve vezes que eu não fiz. Não que isso realmente me atrapalhou, mas faltou, porque meu corpo estava totalmente descansado. Eu não tive ativação um dia antes. Então, mesmo que faz um girinho para aquecer ali pré-largada, não é a mesma coisa que a gente fica muito tempo parado ali, né? Sim. Então, faz falta, as coisinhas assim. Cada prova é uma prova, o corpo da gente, os concorrentes da gente também treinam mais, né? E tem uma coisa que é o psicológico também, né? Se você está acostumada a fazer o girinho pré-prova, aí se você não faz, você já vai ficar pensando, nossa, não fiz o girinho, nossa, não fiz o girinho, e agora não fiz. Aquilo ali fica na sua cabeça que vai te atrapalhar, e aí de fato atrapalha, porque você ficou pensando, né? Que nem às vezes o pessoal fala assim, do girinho pré-prova, tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. E de fato, fisiologicamente, é importante, é bacana o giro pré-prova, né? Pô, um girinho curto, né? Aqui 10 quilômetros, meia hora, 40 minutos, uns 2 tirinhos ali de 1 minutinho só para ativar a musculatura, né? Nada que muito grande. De fato, fisiologicamente é bom. Só que aí, quando eu peguei atletas que eu senti que ele não queria, ele tinha receio,
ele ficava preocupado porque achava que ia ficar cansado, eu não pedia para ele fazer o tirinho pré-prova, né? Porque se ele ficasse na cabeça que aquilo ia cansar, né? Ele com certeza ia dar alguma coisa errada, né? Sim. A nossa cabeça fala muito, né? 100% é psicológico, assim. A maior parte, porque se você põe na cabeça, igual, se eu fizer o giro pré-prova, eu vou me cansar, se você pôr isso, realmente, você já não vai entrar bem. Você saiu da sua zona de conforto. Você saiu do seu cronograma pré-prova, né? Então, influencia bastante. É que nem às vezes a alimentação, né? A pessoa está acostumada ali a levar aquela alimentação por exemplo, carboidrato. Leva um outro carboidrato, que é a mesma porção, só que é um carboidrato diferente. O que acontece? A pessoa já sente, né? Já fala assim, pô, esse não me fez tanto bem. Ou às vezes ele está acostumado a tomar cafeína antes da prova, coisa e tal. E aí se ele não toma, ele acha que não vai bem. Se botou na cabeça que aquilo prejudicou, pode ter certeza que vai. Quer ver uma coisa que é interessante? Às vezes tem aluno que troca uma peça na bike, né, que nem é tão relevante assim, e aí ele vem, faz o primeiro treino ali, depois de ter trocado uma peça na bike, fala, caramba, né, como rendeu o treino? Mas não é o psicológico, né? Ele ficou animado porque trocou uma peça na bike. Não sei se com você já aconteceu isso. Já. Aconteceu com o meu amigo que treinava eu, né? Ele pegou minha bicicleta, teve uma prova que eu fui, eu acabei com a bicicleta. Eu rodei até onde deu. A gente pegou tanto barro que quando terminou a prova, tinha um açude, eu coloquei a bicicleta dentro do açude. E a parte de rolamento, tudo travou, acabou com a bicicleta. Como ele tinha uma loja, ele montou a bicicleta pra mim. Falou assim, treina com essa, e daí você vê assim, compra outro que a gente faz, se você não parar. Eu troquei a bicicleta. Eu fiz o mesmo percurso que eu era acostumada, cheguei no final da subida, eu falei, nossa. Ele falou, mas o que você achou? Eu falei, nossa, eu arrebentei. Vai ter um monte de recorde pessoal. Ele só olhou pra mim e falou, não, você foi até mais devagar. Eu falei, você tá de brincadeira. Eu achei que ele tava tirando com a minha cara, né? Porque ele tem, né, muita noção de tempo, essas coisas, porque como ele ia, ele vai marcando o tempo dele. Na época eu nem tinha nada, nem Garmin, nada pra marcar, né? Aí ele falou, não, você já subiu muito mais rápido. Eu falei, imagine, pra mim eu tava voando. Fechei o Strava, fui ver tudo segundo tempo. Falei, nossa, o psicológico é forte. E se é numa prova, você acha que você tá bombando, você acha que você tá inventando. Na verdade, não tava coisa nenhuma. Vem cá, Ariane, eu tenho umas meninas que elas começaram a usar a frequência cardíaca agora, né? E umas é novinha, né? Nós até inveja da juventude, né? Tá na casa dos 20 aninhos, assim. E o pessoal quando deixa eu falar uma outra coisa, vocês que estão ao vivo aqui com a gente, às vezes vocês colocam as coisas no comentário e a gente perde, né? Porque a gente não corta assim o assunto. Se vocês quiserem colocar perguntas no ponto de interrogação, pode clicar lá no ponto de interrogação, colocar perguntas que a gente pega e responde vocês aqui. Aí já aproveita, beleza? Pessoal que é aluno da assessoria, quiser colocar algum assunto em pauta, pode colocar aí que a gente responde. E qualquer dúvida aí, se vier pergunta difícil, a gente vai conduzindo com vocês. E teve um aluno não, teve um rapaz do Rejeitados, ele mandou uma pergunta muito cabulosa, tive que depois da live responder no direct, né, que era um caso muito específico. Mas falando de frequência cardíaca, né, a sua varia muito em dia de prova, assim? Dia diferente? Muito. E para falar a verdade, não é durante a prova, é na largada. Às vezes eu tô parada na largada, minha frequência cardíaca vai lá em cima. Até uns 10 km, assim, mais ou menos, tá lá em cima. Depois que pega um ritmo constante, aí cada um pega um... A gente, como diz, né? Se separa o bolo da largada, vai voltando ao normal. Vai ficando mais tranquilo, assim, mas é a largada. Pra mim, sobe na largada. E em treino comum, assim, já teve alguma variação muito grande ou só ansiedade de prova mesmo? Só ansiedade de prova. Às vezes, eu sinto assim, até... Eu sempre comento com um amigo meu, onde a gente até comentou. Ele falou assim, por que o meu batimento às vezes sobe muito na descida? O meu,
às vezes sobe também na descida. Porque eu acho, como eu subo, dependendo da subida, igual, tem que subir rodando devagar e prestando atenção dependendo o terreno que a gente tá. Então, eu consigo manter uma frequência bem tranquila. Porque eu ponho minha cadência e vou. Quando não é prova, assim, que não é tão aqueles treinos específicos de subida, mas algo mais tranquilo, ele vai bem. Terminei a subida, comecei a descer, o meu batimento sobe. O dele também, ele já comentou comigo que subiria. Que sobe o dele também. Mas no seu caso, provavelmente é porque você já comentou que você tem um pouco de insegurança para descer. Então, aí o que acontece? Tem uma insegurança para descer, aí com certeza a sua adrenalina sobe por conta disso. Né? Sim. Ó, Leandro, faz favor para acho que é Leandro, manda a pergunta no ponto de interrogação, que a gente coloca ela aqui e a gente consegue responder todo mundo. Aí todo mundo vê a pergunta que a gente está respondendo. E o que acontece? Qual é o seu topo de frequência cardíaca? Até onde chega a sua? Já chegou até 190. Já 190? Sim. A minha, o máximo chega ali 176, 178, mas aí chega nesse ponto quando eu tô ali, ó, para pedir arrego já. Né? Não, o meu 170 tá bom. 170 você tá conversando. Uhum. Tranquilo. E com quantos anos você tá? 31. 31. Eu tenho 41, 10 anos de diferença. Pela lógica, são 10 batimentos de diferença. Então, mais ou menos, né? Mais ou menos ali. Só que é muito particular a frequência cardíaca e o pessoal às vezes não entende isso e quer comparar. Né? Que nem uma das meninas, ela falou, meu Deus, Marcos, eu estava pedalando, conversando, subindo de boa e a minha frequência cardíaca foi para 170. Eu falei, mas tá bom, mas qual é o problema disso? Né? Não tem problema a sua frequência cardíaca ir para 170 e você está conversando. É o seu corpo, né? O seu corpo tá se virando para... Se virando não, é o seu padrão de frequência cardíaca. Né? Só que aí a amiga tá lá do lado a 140, aí a pessoa fala, nossa, tô fazendo muita força, e na verdade não. Por isso que a gente não pode tanto pensar. Pode falar. Igual o Marcos colocou aqui, né? Que é adrenalina. Eu sinto muita adrenalina. Muita mesmo. É demais. Eu só não sinto adrenalina se eu sair pra passear, assim, sabe? Sozinha ainda. Porque se eu sair com meu esposo, já não é muito passeio. A gente já um quer ir mais rápido que o outro. Mas o meu adrenalina que sobe muito mesmo. O seu esposo já dá. Vamos Já? ver. A Verinha botou até nas perguntas aqui, ó, fez questão de colocar. A Copa Sudoeste vai fazer esse ano, Ariane? Não sei. Eu tô vendo. Porque agora, em janeiro, igual eu falei, graças a Deus, tô trabalhando muito. Trabalhando muito mesmo, mas não tá dando tempo de estar rodando. Por isso que eu tô até correndo. Porque me faz falta um cardio. Porque, tipo assim, eu faço musculação, faço pilates, assim, mas é mais tranquilo. Eu gosto de alguma coisa que me agite. Então, como não tá dando tempo de eu pedalar cedo, eu tô correndo porque, igual a gente comentou no começo, né? 40 minutos, 30 minutos ali, você fez um baita de um treino e vai embora feliz, né? Chega na casa feliz e toca o dia, né? E correr é bom, dar uma vibe positiva. Pessoal, eu coloquei a pergunta da Verinha aí, que foi um comentário, na verdade, e vocês também vão mandando pergunta no ponto de interrogação. Aproveita que tem 2 treinadores aqui. E é bacana porque às vezes eu faço com o Everton e com o Júlio. São 2 homens, né? Então hoje aqui a gente tem a opinião de uma mulher, é diferente. A Ariane foi na Temper Max? Do ano passado, sim. Qual você foi bem? É uma prova? É uma prova. Eles estão com circuitos de provas. No ano inteiro, eles estão tendo provas em vários lugares. Em Sorocaba, alguns... Araçariguama, eu acho, não sei. Alguns lugares, assim. É uma prova bem legal e bem organizada, sabe? Eu fui no ano passado, acho. Primeira etapa, acho que teve. Então bacana. O pessoal tá gostando de mandar as coisas aqui para você. Deixa eu ver, ó. O Leandro mandou na pergunta. Obrigado, hein, Leandro. Qual é o melhor? Treinar em cima de média ou em cima do potencímetro?
Mas a questão, Leandro, é se tem o potensímetro, né? O que você acha, Ariane? Eu acho também. E média, vou ser bem sincera. Eu, no começo, quando comecei a pedalar, eu buscava média. Muita média. Queria bater, queria chegar lá em cima, pegar a média dos meninos e média não é tudo. Às vezes você faz um treino muito forte, muito bom, e sua média não foi alta. Mas o seu treino foi muito bem feito. Então, com os treinos eu aprendi que a média nem sempre é tudo. Oh, não, e outra coisa, viu, Leandro? Quem tem o medidor de potência vai se guiar por ele, para entender se está conseguindo melhorar a potência, para decidir se consegue sustentar, por exemplo, sei lá, se consegue sustentar a potência de 250 durante uma subida longa. Então, o medidor de potência é uma baita de uma referência, né? Só que agora, média é uma outra coisa, porque média vai entrar a ação do vento, vai entrar o terreno, vai entrar se tem alguém pedalando com você, vácuo, coisa e tal. Então, o que acontece? A média vai ser um fator externo, né, do que deu o resultado da sua pedalada, e a potência é o quanto força você aplica. Então, quando a gente for pensar na sua intensidade, no seu treino, tem que pensar na potência. Mas pouca gente tem, né? Pouca gente tem. Mas é um baita de um recurso, né? Tem alguns meninos que, se eu tirar aqui, Leandro, pode mandar outras perguntas que é bacana. O pessoal que está aí ao vivo com a gente, manda pergunta no ponto de interrogação, que é bacana. Beleza? Deixa eu ver se eu consegui tirar. Não consegui tirar. Aê. Aê, agora consegui. Você tem algum aluno que está com medidor de potência agora, Yane? Ai, é que como entrou bastante alunos novos, agora de cabeça eu não lembro, mas tem. Tem Tá. sim. Porque o Everton tem alunos com sensor de potência, mas se for pegar a grande maioria da assessoria, a minoria tem sensor de potência, né? Se tiver, acho que são Alguns, dois isso. no meu. Acho que Alguns têm o sensor de potência só no rolo ali, no Smart, né? No rolo Smart, aí tem o sensor de potência, mas na bike mesmo são poucos, né? Sim. Mas é interessante, é interessante. Só que tem ó, deixa eu comentar uma coisa aqui. Só que tem uma coisa interessante. Às vezes o pessoal pensa que vai comprar o sensor de potência e vai mudar muita coisa no que ele faz de treino. E na verdade, não acaba mudando muito, né? Vamos supor, um aluno que treina conosco e a gente está lá, fazendo os intervalados, fazendo os treinos de rodagem. O que acontece? Quando ele compra o seu medidor de potência, ele vai fazer o mesmo treino, né? A única diferença é que a gente vai saber o quanto de potência ele entregou e a gente vai poder comparar um treino com o outro. Mas se ele fingia antes e não entregava tudo, e continua fingindo agora e não entrega tudo que o corpo dele tem, ele não vai ter resultado do mesmo jeito, né? Sim. Porque às vezes eu digo assim, que o que dá resultado é a entrega. O quanto de esforço a pessoa faz. E aí, se a pessoa tem um sensor de frequência cardíaca, se você tem um sensor de potência, não importa se ele tem o sensor ou não. Né? Se ele está entregando força, se ele está ali, ó, suportando a dor, ele consegue. Né? Viu, Adriano, fala uma coisa para mim. Você gosta dos treinos mais fortes ou você gosta dos treinos mais moderados? Quando Forte. você chega em casa, assim, do treino forte. Eu gosto de chegar em casa cansado, falar, eu treinei, sabe? Que é uma sensação de dever cumprido. Né? Que, né, ontem eu saí para fazer um treininho, eu queria que fosse, era para ser moderado, né, o tempo todo. E de fato foi, não forcei muito. Mas aí no meio do caminho eu encontrei uma rampinha, uma ladeirinha, curta, de uns 200 metros. Aí eu peguei e subi ela dando tiro umas 4 vezes. E aí eu fiquei acho que uns 10 minutos ali fazendo essa brincadeira, porque de fato não é tão fácil, não é tão gostoso assim pedalar moderado. Deixa eu ver, acho que o Everton mandou uma coisa aqui. Ó. Medidor de potência é uma baita referência para a intensidade nos treinos. Não, é isso mesmo, é referência, né? Você vai saber quanto você fez. Porque às vezes o pessoal, sabe o que acontece? Às vezes o pessoal fica muito na dúvida se um treino rendeu ou não. Né? Fala assim, eu fiz o treino, só que eu não sei se eu fui bem, ou fala assim, fui mal. E aí, se você olha a frequência cardíaca, vamos imaginar que a pessoa fez um intervalado. A pessoa foi
5 minutos de intervalo. E a pessoa, a frequência cardíaca dele não subiu, por qualquer motivo que seja. A pessoa fala, não fui bem, né? Porque o treino não foi. Ou então a velocidade média, a velocidade não chegou lá onde ele está acostumado. Ela fala, não foi bem. Com o sensor de potência, a gente vai ter certeza se ele não foi bem ou não. Né? Sim. Porque se a gente olhar para a velocidade, o que acontece? Pode ter vento, pode ter areia, pode ter um buraco que atrapalha a velocidade. Se a gente olhar para a frequência cardíaca, o que vai acontecer? Pode ter adrenalina, tá ansioso, desidratado. Então, só que quando a gente vê a potência não. A potência é ali sempre a mesma coisa. Né? Então, ele marca muito bem. Né? Essa é a grande diferença da potência. Sim. Mas dá para treinar tranquilamente sem, né? Sem problema nenhum. Sim, e uma coisa que eu gosto de perguntar também, quando o aluno às vezes não tem, né? Às vezes também nem o frequencímetro, tudo. Eu pergunto como foi a percepção de esforço. O que ele sentiu no treino? Se na hora do momento de estímulo dele, ele sentiu a perna cansada mesmo. Fala, cheguei no meu limite, não consigo mais. Porque às vezes não tem os outros equipamentos para a gente poder analisar, mas a percepção de esforço também ajuda muito. Quando o aluno dá o feedback para a gente, né? Até quando eles falam para mim, eu olho, mas eu quero saber, viu, mas como você sentiu? Né? Qual foi a sensação? Estava ofegante? A perna estava queimando? Estava difícil sustentar? Né? Tem sempre que ter esse pensamento. Né? Eles têm que falar para a gente isso. Né? Até mesmo em prova. Né? Já teve prova que você errou o time, que você dosou errado a energia? Já. Então, igual, depois que comecei a treinar certinho, planilhado, a gente sabe mais ou menos aonde apertar, onde soltar, né, durante a prova. Naquela prova que eu fiz, a minha segunda prova, que eu cheguei penúltimo, eu fiz tanta força, mas eu fiz tanta força, que eu cruzei a linha de chegada e deitei dentro do carro. Eu deitei e deu uma apagada, assim, sabe? Tipo, exausta no máximo. À noite me deu até febre, de tanto esforço que eu fiz. E cheguei penúltimo ainda. Não conseguiu dosar. Não consegui dosar. Uma vez eu fiz uma prova, eu já falei isso em algumas lives, é interessante. Eu encaixei num pelotão e eu não era pro ainda, né? Não competia na pro, eu competia na esporte. Só que aí passou um pelotão da pro por mim, né? Porque não sei o que aconteceu, enfim, passou um pelotão da pro. Acho que eles largaram depois, era uma prova diferente. E eu encaixei na roda daqueles caras. Eu falei, pô, vou encaixar daqui, eu vou aproveitar. Só que o que acontece? Eles eram mais fortes do que eu. E eu queria aproveitar aquela roda. Só que, como eles eram mais fortes, eu gastei muita energia para poder acompanhar eles. Então não valeu a pena. Né? Não valeu a pena aquele tempo que eu fiquei na roda deles, porque depois de 15 quilômetros acabou o homem. Né? Acabou. Já teve prova também que você errou de estratégia? Já. É a roda. Você pega a roda errada. Você vai, você larga. Porque geralmente, eu penso assim, a gente tem que fazer uma largada boa, né? Larga bem, e quem larga bem, vai aquele bolo muito forte. Todo mundo tá naquele ritmo. Aí você entra e vai junto. Só que chega uma hora, eu falo que quando chega na subida que separa, né? Porque a primeira subida que tem, aí começa. Um pouco sobe mais, um pouco. Só que quando eu tava numa prova, tava com um pelotão bem bom mesmo, sabe? Tava trocando roda, aí entrava, saía. Chegou a subida. Tentei manter na roda na subida. Aí eu dei tudo que eu tinha. Aí depois isso faltou perna. Começaram a subir, começaram a me deixar. Aí a parte da competição minha de ser competitiva, eu falei, meu Deus, não vou alcançar mais ninguém. E daí não foi mesmo, não foi. No meio, quase no final da prova, aí parece que começou a voltar um pouco assim, a força, tudo, aí vai se encaixando para terminar. Mas de largada, pegar a roda, às vezes você pega a roda de alguém muito forte, que você nunca viu, você vai, vou nela. E é a hora que dá errado. Que é Viu, foi errado. Como dos atletas que estão com você, os que tem prova para fazer, como que você está fazendo ali na semana antes da prova deles? Eu faço a preparação, eu ponho alguns intervaladinhos faço simulação de prova, às vezes umas 2 semanas antes, até um pouco na semana, para ele saber, tipo,
o que a gente põe lá, né? Simular a prova mesmo, fazer um contrarrelógio bem forte e vou preparando com as coisas que podem acontecer durante a prova mesmo, sabe? E eu pergunto, quando eu falo com o aluno, falo, vai ter prova, me manda com antecedência, sabe quantos kms é, para a gente dosar o treino em cima da prova do objetivo da pessoa. Igual você falou também, Laura, pô, a importância da gente fazer tudo o que a gente é acostumado a fazer no treino, fazer na prova. Eu tive um aluno, acho que faz umas 2, 3 semanas atrás, ele teve uma prova. Ele me perguntou o que ele poderia tomar durante a prova, o que ele poderia levar. A primeira coisa que eu perguntei para ele, ele falou assim, eu posso tomar cafeína antes? Eu perguntei, no treino você toma? Não. O que você toma no treino? Água. Eu falei, então leva água. Você costuma usar gel? De vez em quando. Eu falei, só leva o que você é acostumado mesmo. Porque uma coisinha que você faça de diferença pode acabar com o seu treino de meses e você treina tudo certinho, chega lá, você, exemplo, toma cafeína. Eu não tomo pré-treino, porque eu não tomo café. Então, a pequena quantidade de cafeína, qualquer suplemento que tenha o mínimo de cafeína, para mim, eu sinto. Eu já sou ansiosa, já me sobe adrenalina na largada. Se eu tomar cafeína, é o dobro. Meu coração dispara, parece que vai sair pela boca, eu vou morrer. Eu também não tomo. Eu gosto de tomar café. Eu tomo café, mas cafezinho preto, assim. Mas não por conta para ter o efeito, que nem quando eu vou treinar de manhã. Às vezes eu tomo café. Mas não para ter o efeito que o pessoal fala do pré-treino, mas porque já é meu hábito. Né? A primeira coisa do dia é acordar, tomar o cafezinho. Né? Eu tenho até o café solúvel, aí eu coloco lá rapidinho eu faço. Mas, de fato, teve uma prova que o pessoal, tinha um rapaz que estava lá com um garrafão de energético enorme, né? Sabe aquele garrafão grandão que o pessoal compra? Aí tava o garrafão e dando para todo mundo. Falei, rapaz, não faz isso. Né? E aí uns tomando. E qual que é o problema que acontece? Se a pessoa toma energético, não está acostumado, ele perde a sensação de esforço. E ele acaba forçando mais. E o energético não dá energia. Né? Ele não tem energia. Ele só faz o corpo liberar mais energia, mais rápido. E aí você libera energia que você não podia estar liberando, e aí você se cansa, você se quebra. Esse é o problema do pessoal que toma muito pré-treino sem estar acostumado, né? Sim. Por isso que é importante, tudo que a gente consome no dia a dia, a gente tem que consumir na prova. Até o café da manhã, ser acostumado no dia a dia. Porque às vezes, eu vi na internet que é bom eu tomar isso antes da prova. Mas se você não testou isso antes da prova, não vai dar certo. É igual eu falo de bicicleta também. Vou fazer a manutenção dela pré-prova. Pode fazer, faz na semana, mas roda com ela mesmo assim. Faz exemplo, faz a prova no domingo, faz a manutenção na segunda, pega na terça, roda quarta, quinta, porque às vezes você pega a bicicleta, eu acho que ela tá boa. Mas às vezes, tá com alguma coisa solto, que na manutenção não ficou 100%, e durante a semana você consegue ver o que está precisando ajustar, né? Então, é muita coisinha assim que você tem que se atentar, né? Porque se a gente deixa passar, tudo atrapalha na hora. Que nem nessa prova que eu errei, que eu comentei, cometi vários erros, um deles foi a alimentação. Eu não tomei o cuidado de comprar as coisas que normalmente eu levo para a prova. Né? Normalmente eu levo meu suco de laranja com açúcar mascavo e sal. E aquilo ali, para mim, beleza. A provinha de 2h30 tá maravilhoso. Chegou na noite da prova, não tinha laranja. Né? Um detalhe simples. Não, isso já acabou comigo, porque eu acostumado a tomar meu suco de laranja com açúcar mascavo, né? Uma bomba de carboidrato. Aí eu não tinha, eu já fiquei preocupado. Nossa, o que eu vou comer? O que eu vou levar? Aí nada que eu levava, que eu pensei, funcionou tão bem quanto o suco de laranja. Mas por quê? Porque eu não estava preparado, né? Sim. Mandaram mais uma pergunta aqui. Vamos ler. Aqui, o Leandro. O Leandro tá gostando. Bacana, Leandro. Na opinião de vocês, qual o melhor upgrade que se pode fazer na bike? O que realmente faz a diferença? O que você acha, Eliane? Depende um pouco da bike dele também, né?
Depende da sua bike. Às vezes sua bike é a bike, não tem mais o que fazer. Eu sempre comento assim, eu posso estar errada no que eu vou falar, mas às vezes não é o que a gente põe para melhorar na bike. Se a pecinha de cima, que é a gente, não está treinado, não está preparado, não é a bike que vai fazer a gente ir embora, assim, sabe, ganhar a competição. Uma coisa que eu acho, no meu caso, que é eu acho super importante, é um investimento na bike até, é o bike fit. Para mim, é um investimento porque a gente fica alinhado, fica tudo certinho, o corpo estando certo na bike não tem perigo de acontecer lesão. Eu penso mais na parte de lesão, porque como eu vim do judô, que tinha uma lesão na coluna, e a bike melhorou, e minha bike é bem ajustadinha do meu tamanho, então para mim isso faz muita diferença. Isso para mim é um grande investimento na bike. Agora, em relação a uns upgrades, o mercado toda hora tá inventando mais coisas, surgindo muita coisa, né? Então... Aí depende um pouco da prova também, né? Ó, a maioria do pessoal, querendo ou não, compete no XCM. Né? O XCM, a nível de amortecimento, não tem tanta exigência. Né? Então, o pessoal às vezes fica muito neurótico em pegar uma suspensão top das galáxias e o percurso não existe. Aí tem a desculpa do peso. Ah, mas é 200, 300 gramas mais leve. Ah, beleza. Só que 200, 300 gramas, às vezes o cara pode tirar do corpo, né? Às vezes o cara o cara ou a mulher tá ali até algum pouquinho de sobrepeso e tá numa neura danada em ficar pensando na bike, pensar em tirar 300 gramas da bike. E aí vem o psicológico, lembra que a gente falou psicológico? Se ele fica pensando, mas minha bike não é tão boa quanto a do cara. Ah, mas a bike do cara é melhor. Aí o que acontece? Você não vai perder porque você tem a bike inferior a dele. Você vai perder porque você já está pensando nisso. Eu sempre penso assim. Sim. Eu já cheguei uma vez uma prova, terminei a prova, peguei pódio, mas para mim não foi suficiente, porque eu fiquei entre as 5 ali, acho que fiquei em terceiro. Para mim não foi suficiente. Eu falei pro meu esposo, tem que trocar de bike. Ele falou, por quê? Porque tá muito pesado. Daí ele falou, viu, treina mais, perde peso, que dá, só ter perna. Ele fala pra mim assim, sabe, só ter perna. E realmente, se a gente for ver... eu sou do clube dos mãos de vaca, né? Então o que acontece? Eu não compro as relações, os câmbios mais top, né? Porque eu acho muito caro. Aí você vai analisar, qual é a diferença entre, por exemplo, um Deore e um que está lá não sei nem o mais forte lá do Shimano, mas enfim, você vai ver a diferença. A diferença, de repente, é um pouco de grama, de repente, a diferença é ali no toque, que é um pouco mais preciso, mas o outro câmbio funciona muito bem. Então, não dá para dizer que um atleta, ele vai... A não ser se for muito alto nível, tá? A gente está falando aqui do mundo amador, a gente não está falando lá do pessoal que compete na elite de Araxá. Lá é o detalhe do detalhe que faz a diferença. Mas no nosso mundo amador, não é o câmbio que vai fazer a diferença. Né? O seu pensamento, o seu treino vai fazer muito mais que isso, não tenho dúvida nenhuma. A sua bike é quadro de carbono ou alumínio? Não, alumínio. Alumínio, a minha também é alumínio. O que pode fazer um pouco de diferença é alumínio. Mas agora uma coisa que faz diferença, e eu senti quando eu troquei a bicicleta, é a geometria. Viu, Leandro? Sim. A geometria da bike. Se você tiver com uma bike com uma geometria mais agressiva, você vai ter uma pilotagem diferente. Se for uma bike que tem a geometria um pouco mais confortável, cara, vai ser difícil você imprimir força. E eu digo isso com propriedade, que eu tinha uma hoje, que era muito agressiva, até chamava a bicicleta de cavala, né? Porque eu saía arrastando tudo com ela, e hoje eu tenho uma Sense, e a Sense é menos agressiva do que a hoje que eu tinha, né? E eu sinto a diferença. Então, essa questão da geometria é um ponto que eu acho que é bem importante. Se a gente ajudou o Leandro, se a gente só atrapalhou o Leandro, né? Mas tá bom, é a nossa opinião. Ele pediu a nossa opinião, né? Deixa eu tirar aqui a perguntinha. Aí, eu tô batendo errado aqui. Aí. Ariane, eu queria só perguntar mais uma coisa para você. Você está fazendo academia, musculação, corrida, e você está treinando
no judô ainda? Não. O ano passado eu tava um pouco. Porque depois que eu comecei a fortalecer bem mesmo. Assim, vou ser bem sincera, eu sou educadora física, mas eu não sou do time que gosta da musculação. Eu não gosto. Eu gosto de coisas. Não. Eu gosto de coisas mais agitadas. Eu gosto de funcional. Eu gosto mais da parte aeróbica. Depende ainda, de dança eu também não gosto. Mas assim, depois que eu comecei, eu pus na minha cabeça, se eu não fizer um bom fortalecimento, eu vou ter problema na coluna. A minha coluna faz muito tempo que ela não trava. Foi desde que eu comecei a fazer a musculação certinha, fazer os fortalecimentos, agora eu faço pilates também para fortalecer. Ela não deu problema mais, assim, ela não trava. Mas tem que ser bem rigorosa, assim, tem que treinar certinho. Por isso que eu voltei na musculação. Aí o ano passado eu consegui treinar um pouco. No final do ano, mais ou menos, uns meses ali, eu consegui treinar. Lutei no treino, assim, não travei, não senti dor. Isso fez muito bem pra mim. Agora, esse ano, como minha vida tá um pouco corrida, não voltei no judô ainda. Não sei se eu vou voltar, dependendo dos horários, né? Mas treinando certo, tá, sabe? Não, eu digo por causa da rotina também, né? Vai combinando muitos esportes, né? Aí vai tendo bastante. Vamos lá, mais uma pergunta que veio aqui. Aí, Leandro. Leandrão aí. Ó, treinar. Ah, putz, essa é boa. Ó, você consegue ver a pergunta também, Ariane? Ou fica só pra mim? Consigo. Então, leia aí que eu tô sem óculos. Meu óculos quebrou hoje, né? Então, o meu óculos escuro eu perdi na praia, né? Quando eu fui no começo do ano na praia. E o meu óculos normal de grau quebrou hoje. Então, estou sem nenhum óculos. Então, leia a pergunta dele para nós, Ariane. Treinarem cedo em jejum, vocês veem algum problema? Ó, primeiro, nossa resposta aqui é só palpite, tá? Porque quem vai cravar é nutricionista, tá? Mas dá seu palpite aí, Ariane. Eu já treinei em jejum. Fiz bastante. Só que assim, o meu, eu passo com um médico do esporte. Ele falou que eu poderia fazer um aeróbico em jejum. Eu falei, eu posso pedalar? Ele falou, pode. Não tem problema algum. Porém, é só rodagem que eu faço, rodagem de intensidade de moderada a leve, de leve a moderada. Porque eu não gasto tanta energia. Então, eu consigo ir ali 1h30, até 1h30, ser em jejum. Vou tranquilo. Mas os intervalados que exigem de mais força, como diz, mais carboidrato, que a gente tem que ter, né? Eu não faço, porque daí o corpo não aguenta. O meu corpo não aguenta. Mas, igual hoje, eu corri em jejum. 5 quilômetros, pra mim, tranquilo. Ah, bacana. Não, a gente tá fazendo igual. Porque a corrida, quando eu vou correr de manhã, a primeira atividade do meu dia, eu vou de jejum. Né? Pode ser para correr 10 quilômetros, 12, eu faço em jejum. Porque eu gosto de correr em jejum. Né? Já se eu vou fazer a bike, para mim é mais difícil fazer em jejum. A não ser se for uma rodagem muito leve. Se eu for imprimir qualquer força, eu já não consigo fazer em jejum. Né? E até para ajudar o Leandro, uma coisa que determina que você falou é a duração do treino, né? Só um treino curto, né? Um treino curto dá. Porque, agora eu não vou lembrar, não gravo números, mas eu acho que a gente tem 3.000 calorias em estoque, né? No nosso corpo em glicogênio. Eu posso estar falando besteira em relação ao número, mas eu sei que é bastante. Então a gente consegue fazer uma quantidade boa de atividade em jejum, né? Nosso corpo tem esse suprimento, só que aí você acaba depredando, você vai utilizando, não é interessante. Mas ali, até 1h30, viu, Leandro? Cara, dá para treinar de jejum. Obviamente, né? Que tem que ver o seu conforto, tem que ver se você gosta. Tem um pessoal que vai falar que tá entrando em cetose, mas de repente não vai entrar no seu caso, né? Tem bastante coisa aí que dá para pensar nesse assunto. Mas treino curto dá para fazer, viu, Leandro? Pode ficar tranquilo. Ariane, vamos encerrar por aqui? Vamos. Ariane, brigadão pelo bate-papo, tá bom? Foi um prazer. E não sei se a gente não comentou, mas é só a primeira live, né? Sim. Sabe, que bacana. Então, daqui a uns dias a gente volta a fazer nossa live, nosso bate-papo. E foi bom, gostei. Sobretudo os detalhes aí do Caminho da Fé. Acabou que a gente não tinha conversado sobre os detalhes do Caminho da Fé e hoje a gente pegou, né?
Pessoal, se de repente vocês ficaram com alguma dúvida sobre algum ponto que a gente falou, manda no direct pra gente, tá? Que a gente responde vocês, ou no meu, no da Ariane, que a gente vai se falando. Beleza? Ariane, obrigado. Dá um tchau pro pessoal aí. Eu que agradeço. Obrigada. Minha primeira live. Tava bem nervosa, mas vai fluindo, né? Como você mesmo diz, né? A conversa é tão gostosa que se deixar, a gente fica horas aqui, né? Conversando. Eu falei pro Elias, né? Pro Elias Vence, que o meu termômetro é aqui o meu desconforto, né? Porque eu fico no banquinho aqui, ou no banquinho que dá a altura certa do pedestal do celular. Quando eu começo a ficar desconfortável, eu sei que tá batendo ali a casa de 1 hora, então tá dando tempo. Então nem sei que horas são agora, quer ver? Deve estar quase dando 1 hora de live certinho. Ó, certinho, 1 hora de live. Né? Basta certinho, meu corpo não me engana. Ariane, então, bom descanso. Bom descanso. Vai treinar amanhã cedo? Ah, você vai, né? Vai ter... Vou dar aula cedo. É 1h30 com o aluno. Vamos ver quanto tempo dá. Ela tá voltando agora também, então vai ser mais tranquilo, mais para rodar mesmo. Porque a intenção dela é fazer o caminho da fé. Ah, olha que bacana. Então você vai conduzir ela. E amanhã eu quero sair pedalar umas 5h10, 5h20 no máximo. E vou fazer uns tirinhos em subida curta. Né? Tô doidinho para fazer uns tiros na subida que eu fiz no outro treino anterior. Eu quero ir lá e quero bater 10 tiros, um atrás do outro. Vamos ver se eu vou conseguir. Eliane, tchauzinho. Bom descanso. Valeu. Boa noite. Tchau. Tchau.